Quando eu pensei nesse tema, existe em você uma habilidade única. E eu quero aqui dar um exemplo disso. Não existe nada que seja fabricado que não existe um propósito no projeto. Nada. O fabricante de todas as coisas, ele projeta como esse microfone, como esse celular. Ele não foi projetado, ou melhor, ele não foi fabricado e depois todo mundo olhou para ele e falou assim: olha, o que nós vamos fazer com isso agora? Não. Ele foi projetado para uma finalidade. E a finalidade desse celular é se comunicar com outras pessoas. Sim ou não? Há um pastor americano que eu acompanho, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, um dia houve uma reunião, um encontro, e nesse encontro participou você, o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus. E nessa reunião ficou estabelecido quem você seria, qual habilidade sua seria mais acentuada, não para o seu benefício próprio, porque habilidades espirituais dadas por Deus servem para você abençoar outras pessoas. Elas não servem para você. Você recebe de graça, sabe por quê? Para você ajudar da mesma forma, para você alcançar da mesma forma. E essa habilidade, você pode ter 1000 habilidades, mas existe uma habilidade, uma única habilidade, que foi dada por Deus, e ela está aí dentro de cada um de vocês, dentro de mim. O que a gente precisa descobrir é qual habilidade é essa, qual é a habilidade que serve, a habilidade que alcança, porque lembra, ela não é para mim, ela é emprestada. Olha, eu estou te emprestando, Alessandro, essa habilidade. Agora você vai desenvolver essa habilidade, porque ela é única. É assim. Davi sabia qual era a sua habilidade, ele sabia quem ele era. Nós passamos uma vida inteira tentando descobrir o que a gente faz de melhor. Nós sempre pensamos com nós mesmos: eu não sou bom em nada. Eu já pensei isso algumas vezes na minha vida. Olha, eu sou meia boca em muita coisa, mas bom em realmente o que eu sou? Eu me fiz muito essa pergunta. O que existe em nós? E para onde isso aponta? Eu penso nisso sempre. Habilidades únicas. Ele era um homem diferente. Quando nós encontramos a nossa habilidade, e quando nós sabemos que isso vem de Deus, existe um encontro, e esse encontro, ele é daquilo que melhor você sabe fazer com amor. E quando existe um encontro desses dois elementos, dessas duas habilidades, existe uma explosão. E é fácil de encontrar esse tipo de pessoa. Às vezes, nós encontramos com uma pessoa, acho que todos aqui já tiveram essa experiência,
de encontrar com alguém, um irmão, e conversar com ele e falar: ele tem alguma coisa de diferente. A vontade que eu tenho é de ficar conversando com ele o dia inteiro. Ele é atencioso. Eu nem tenho tanta intimidade com ele, mas de vez em quando ele me manda uma mensagem para saber como eu estou. Ele sente a minha falta quando eu não estou na igreja. Irmão, aconteceu alguma coisa com você? Eu não tenho te visto. Isso é habilidade versus amor. E é isso que nos falta. Eu quero contar uma história que eu ouvi essa semana de uma missionária e eu achei muito legal. Ela estava no campo missionário e ela encontrou com uma criança. Era um campo de refugiados. E quando ela encontra com essa criança, a criança olha para ela e ela imediatamente observa que aquela criança está faminta. Só Deus sabe quanto tempo fazia que aquela criança não sabia o que era um pedaço de pão. Então, ela vai buscar um pão e entrega para essa criança. E essa criança começa a comer o pão como migalhas, pequenas partes. E ela observava isso, então ela chegou para a criança e disse: coma o pão, pode comer. E a criança então disse: eu tenho medo de comer o pão. Eu tenho medo que ele acabe. E eu não sei mais quando eu terei outro pedaço. Essa é uma realidade. Só que trazendo para nós, quantas pessoas estão muitas vezes do nosso lado e estão tirando pequenos pedaços, pequenas migalhas atrás de um abraço, atenção. Muitas vezes se sentindo abandonado no meio de muitas pessoas. Muitas vezes sentindo exatamente o que eu disse há pouco, desprezados, sem força para agir, para poder trabalhar, para poder exercer, seja lá o que for, tentando se achar, tentando se descobrir. E talvez esse seja o maior temor das pessoas no dia de hoje. Elas não sabem mais quem são. Passamos uma vida inteira, as pessoas colocando coisas dentro da gente, desde o dia em que nós nascemos. Sabe um computador que está vazio, que todo mundo começa a colocar um monte de coisas dentro? E muitas coisas não prestam. É verdadeiro que os nossos pais querem nos educar, nos colocar no caminho correto, etc. Mas existem muitas outras pessoas que começam a configurar os desejos e expectativas delas que não servem para nós. Que não servem para nós. Eu lembro uma época, eu trabalho muitos anos na área da saúde, e o meu filho, eu lidava muito com médicos, e eu queria que o meu filho fosse médico. Eu falava: você vai ser médico. Meu filho mais velho, Guilherme. Então eu comecei uma tática de querer fazer com que ele se interessasse mais pelos estudos, para que ele pudesse fazer um colégio bom, para que ele pudesse prestar vestibular, não necessariamente aqui no estado, mas em outro lugar, e assim fizemos. Mas ele nunca me disse nada, nunca. Um dia a mãe dele me disse: olha, vem aqui. Quem quer que o Guilherme seja médico é só você. Aí eu desmontei.
Não por conta, não foi um sentimento de decepção, porque ele não queria. Foi um sentimento de decepção comigo, de estar querendo criar uma expectativa que era minha na vida dele. E a nossa vida é isso. As pessoas passam colocando coisas dentro de nós o tempo inteiro, que não são nossas, expectativa de outras pessoas, coisas erradas, às vezes até certas, mas às vezes com motivações erradas. E quando nós temos um encontro com Jesus, um encontro com Deus, é muito fácil perceber, porque quando você encontra uma pessoa que era do mundo, e que era cheia de coisas que colocaram dentro dela, aí você começa a conversar com ela, e você fala, nossa, mas o que aconteceu com esse irmão? Ele está diferente, não é assim? É porque essas coisas que não pertencem a ele, começam a sair dele, e ele começa a ter um entendimento, através do Espírito Santo, daquilo que é bom, e aí ele começa a se encontrar, aí ele começa a se descobrir, através do Espírito Santo de Deus, e se desenvolver. Sim ou não? A vida da gente é assim. É como casamento. Eu costumo dizer isso. Às vezes, eu conheço muitos casais que se separaram, e depois de anos, eles se encontram, por alguma razão, às vezes porque tem filhos, etc., né? E quando tem filhos é uma relação eterna, porque em algum momento vocês vão se encontrar. Um pergunta para o outro, por que nós nos separamos? Eles não sabem dizer. Eles não sabem dizer. Tiveram uma discussão, e acabou que o casamento se destruiu. Falta de conversa, falta de sabedoria, alguém de fora que coloca a coisa na cabeça da pessoa. Sim ou não? Nós precisamos descobrir isso aqui, em Deus, assim como fez Davi. Ele sabia quem ele era, ele sabia das suas habilidades, e isso tornou ele o maior rei de Israel.